A paz dos irmãos? Amém. Boa paz, irmãos? Amém. Agradecer ao pastor Marcos por essa oportunidade de estar aqui, presente no domingo, ainda mais o rebanho dele. Eu sempre, quando eu vim para cá, irmãos, eu sempre falo para minha esposa, o rebanho não é meu, o rebanho é do pastor Marcos, então não me preocupo. Quem vai dar conta do rebanho é ele. Eu nem me preocupo. Quem vai dar conta do rebanho é ele. Então, por enquanto, eu estou escondido por aqui. Então, aqui tem sido um local de acolhimento, meio da minha esposa, das minhas filhas. Muito obrigado por isso. Quero agradecer vocês. Mas temos novos desafios aí. Então, nós temos novos desafios. Estamos aqui. Mas temos uns desafios aí que estão nos chamando, mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Graças a Deus. Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17. Eu queria só pegar capítulo 17. Eu estava de manhã, né? Vim aqui na escola dominical, tudo. E aí minha filha falou assim: ô pai, você não vai fazer esboço não? Eu falei: não, filha, não vou fazer esboço não. Deus não quis que eu fizesse esboço. Aí, mas por que? Eu falei: não, Deus não sabe. Já você falou para o senhor? Eu falei: Deus não sabe disso. Eu queria pegar o verso de número 16 e 17, para a gente estar tendo como partilha aqui um pensamento aqui nessa noite. Claro que fala sobre esse texto, ele é muito mais amplo sobre esse texto aqui. Diz assim, todos acharam? Amém. Diz assim: enquanto Paulo estava à espera em Atenas, revoltava-se nele seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Argumentava, portanto, na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e na praça todos os dias com os que se encontravam ali. Eu queria propor aos irmãos um espírito comovido, um espírito agitado. Eu estava pensando nesse texto e veio ao meu coração Deus falando a mim o que muito de nós perdemos nos dias atuais. Nós estamos diante de um texto em que Paulo está na sua segunda viagem missionária e ele passa em Atenas para esperar os seus amigos aqui. E nisso que ele para em Atenas, o texto vai começar a propor para nós aqui uma das coisas que eu acho que muito de nós perdemos e já não temos mais. É um espírito promovido. E quando nós vamos tentar propor o que Paulo está, o que Lucas está trabalhando aqui nesse texto sobre Paulo, e ele está numa cidade em que a intelectualidade é idolatrada até então aqui, mas ele começa a perceber que a intelectualidade até então ela
esse negócio de estar em algum lugar e de repente algo dentro de você mexer? Algo dentro de você incomodar? Estar num ambiente, num local e de repente o Espírito começar a agitar dentro de você? E quando agita dentro de você, como que você vê isso agitando dentro de você? Como você responde isso dentro de você? Porque Paulo, quando começa a ter aquela angústia, aquela agitação, ele começa a entender que o Espírito Santo de Deus está promovendo para ele uma ideia de que você está diante de um lugar onde existe gente perdida. E para a gente entender isso, compreender isso, a gente tem que dar um passo atrás. E não esquecer de uma coisa também, que eu acredito, irmãos, que muitos de nós, crentes, perdemos hoje. Que é, irmãos, ouvir o Espírito Santo falar ao nosso coração, falar ao nosso ouvido. A gente perdemos isso. Quando nós não começamos a fazer uma reflexão, a gente perdemos a ideia de que Deus, o Espírito Santo, está aqui com a gente. Quem está cultuando aqui com a gente não é Jesus. Quem está cultuando aqui comigo, com você, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é um Deus também, como Jesus também, e que está com a gente desde o momento quando nós se levantamos da cama. Desde o momento quando nós abrimos os olhos, o Espírito Santo estava lá conosco e querendo trazer ao nosso coração uma nova vida. Uma nova vida. Mas quando nós entramos aqui sobre a questão do Espírito comovido, eu vou trazer uma experiência do qual, quando eu estava pastoreando em Mato Grosso, junto com a minha esposa e minhas filhas, e no período de agora, mais ou menos, na cidade, existe a festa chamada Congo na cidade, ali na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. É uma festa de tradição negra, quilombola, em que mistura cultura afro com cultura católica. E aí, quando eu cheguei, existia uma celeuma aí, um conflito de alguns cristãos dizendo assim, se poderia ou não poderia participar dessa festa, se poderia estar, porque afinal de contas era uma festa da cidade, era uma festa cultural, era uma festa que atraía também pessoas de fora para estar lá participando dessa festa. E aí começou aquele negócio para pôr, não participa. E eu falei assim, eu não posso opinar, porque eu estou chegando agora na cidade, eu não sei qual é o cunho e o porte desse trabalho aí. Então, por curiosidade, a minha filha estava acho que com 13, 14 anos, até com 16. E aí a gente disse assim, nós vamos conhecer essa festa. E aí, começou numa sexta-noite, a gente não foi numa sexta-noite,
A gente fomos na sexta de dia, onde haveria de estar lá autoridades, prefeitos, vereadores e toda aquela gama de autoridades. E aí, no meio da praça da cidade, montado as tendas, e nessa festa bate-se tambor, também se valoriza muito a ancestralidade. E além disso, manter ainda a cultura viva. E havia um certo debate ali de que, como a cidade estava crescendo em conversões, então estava se deixando de ter membros e números de pessoas a estar participando. Aí de repente peguei minhas filhas, a Fabiana não tinha ido, ficou em casa, e fomos no trabalho. E aí nós fomos lá, nós vamos uma bateria, isso, e aquele evento. Aí nós estávamos ainda fora ainda da tenda. Aí de repente eu disse assim para minhas filhas: vamos sentar dentro da tenda e vamos ver como que é isso. E aí quando eu estava entrando dentro da tenda, de repente o Espírito que estava dentro de mim começou a comprimir lá dentro. Comprimir. Parecia que eu ia desmaiar, parecia que eu ia morrer. Aí o Espírito Santo disse assim: aqui não é o lugar de você e os salvos estar. Aqui não é o lugar de quem carrega o meu Espírito Santo está, ainda que pareça ser cultura, não é cultura, é um culto voltado à ancestralidade, voltado à invocação, a Espírito. E ali o meu Espírito começou a se comover fortemente. E dali eu não fiquei nem 5 minutos, eu fui embora, eu saí e falei assim: não é o lugar onde a gente deve estar. Eu falei até para minha filha, falei: filha, quando eu entrei lá, você sentiu? Ela falou: eu senti o mesmo, pai. Eu não conseguia me conter, me contentar, parar ali no meio, estar ali no meio. Por quê? Porque o Espírito Santo estava agitando, dizendo: sai daí, sai daí, sai daí. Não é o lugar que você está, não é o lugar que você frequentar, não é o lugar onde o meu Espírito Santo se move. O meu Espírito Santo tem liberdade de estar. E eu vi prontamente sair e ir embora. E fui embora. Mas por que eu dei esse exemplo aqui? Eu dei esse exemplo para trazer uma advertência para muitos crentes hoje, que nunca está vendo o Espírito Santo e seu coração tem muitas vezes se comovido a estar em lugares que Deus não queria que ele está, e ele continua teimando a estar. E ele continua brigando consigo mesmo, com o seu interior. E eu quero dizer para você
E Paulo aqui, ele começa a ver isso. O espírito dele começa a se agitar. E aí tem muitas pessoas, irmãos, que está tendo agitação no espírito. Não é o diabo. Muitas das vezes é Deus se incomodando, minha irmã. É Deus se incomodando, meu irmão, e dizendo: sai daí, sai daí, não te quero aí, sai daí, não fica aí. Eu não quero que você entre aí, eu não quero que você fique aí. Sai daí, senão tu vai morrer. A agitação é essa que está dentro de você, como o povo está tendo aqui, num ambiente hostil e pesado, num ambiente difícil. Paulo entende o campo que ele está pisando. Paulo entende o terreno que ele está pisando. E eu quero dizer para você nessa noite: você entende o terreno que você está pisando, irmã? Você entende o terreno que você está pisando, meu irmão? É isso que nessa noite o Espírito Santo quer falar ao teu coração. É por isso que a sua alma está agitada. É por isso que o seu interior está agitado. É porque Deus quer falar ao teu coração. É porque Deus quer te alertar do perigo. Deus quer te alertar de muitas vezes no lugar que você tem pisado e tem entrado muitas das vezes. E aí, Paulo, aqui está com seu, com isso, com aquela agitação profunda dentro do seu ser. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem sentido essas agitações? Deus tem agitado isso dentro de você? Isso tem mexido dentro de você? Se não tem mexido, eu quero dizer para você: se preocupe nessa noite, porque isso pode ser sinônimo de que você já é o defunto do bem. Isso pode indicar que você faleceu na alma, entrou em óbito em relação à fé cristã que uma vez Deus entregou ao teu coração e a você. Paulo, ele percebe isso, ele compreende isso. E talvez você não tenha compreendido. E eu quero dizer para você nessa noite: hoje é noite de Deus te dar discernimento, minha irmã. Hoje é noite de Deus te dar discernimento, meu irmão. Diante das batalhas que você enfrenta, diante das batalhas que você encontra lá onde você muitas das vezes frequenta, entra. E sabe o que é interessante? É que Paulo é comovido por isso. E ele não para com a sua tarefa. Ele não para. Não deixa com que isso consuma ele. Porque ele entende que isso é um combustível vindo de Deus para o projeto maior que Deus tinha na vida de Paulo. Eu quero dizer para você nessa noite, minha irmã, que muitas das vezes não tem se contido, não tem se aguentado, não tem se tolerado, e tem que dizer assim: mas eu não consigo ter mais, eu não consigo me aguentar, eu não consigo me controlar. Eu quero dizer para você nessa noite: essa dor, esse sofrimento, essa angústia, existe aí um projeto de Deus no teu coração, na tua vida, sobre você nesta noite. É para você começar a olhar
Mas o que é necessário aqui é compreender isso, é entender isso. Me faz também me lembrar aqui, quando eu estava trabalhando em um certo local, não vou falar porque de repente a pessoa vai ter acesso a esse. E de repente eu comecei a. Nós éramos a equipe do inventário e nós tínhamos no nosso grupo uma pessoa muito difícil, uma pessoa com espírito muito agitado, mas essa agitação já não era de Deus, essa agitação existia uma coisa contrária. E sabe, ela não conseguia trabalhar em grupo, ela não conseguia permanecer junto, e ela não conseguia se relacionar sem que soltava farpa sobre um ou outro da equipe. Ela não conseguia se relacionar nesse nível. E aí, o interessante é que um certo dia, quando nós fomos sentar e conversar, nós assim, no grupo, aí de repente ela começou a declarar e relatar sua vida. O que tinha acontecido? Ela era muito desejosa para alcançar uma promoção no trabalho onde nós estávamos. Só que também ela era escrava sexual. Ela vivia saindo um com o outro dentro da empresa. Praticamente, para você ter uma ideia, eu acho que quase a empresa, a maioria tinha se relacionado com essa jovem. E aí, ela se relacionando de uma maneira desenfreada, irresponsável, surgiu a promoção dela. E nisso que surgiu a promoção dela, também surgiu uma gravidez. E aí ficou nesse dilema: gravidez ou promoção? Gravidez ou promoção? E aí, ela, por achar que não ia ter mais oportunidade, o que ela fez? Ela optou por caminho do aborto. Ela optou por caminho de matar a criança. E veio a promoção. Mas aquela mulher, aquela jovem, ela nunca mais foi a mesma. Ela nunca mais foi a mesma. As conversas dela eram desconexas. A alma dela era perturbada. A alma dela era em conflito dentro dela mesma. E quando nós vamos perceber e descobrir que o maior problema que ela tinha é de ela estar com alta culpa em relação a esse feito, a isso que ela tinha feito. Um espírito que agitava dentro do coração dela. Ela não conseguia ter paz, ela não conseguia ter alma, ela não conseguia ter tranquilidade. E era interessante que ela não conseguia ter paz, que toda pessoa que entrava na equipe e se destacava, ela achava que ia tomar o lugar dela, ela achava que ia tomar o espaço dela, ela achava que ela via bens e coisas, algo que não tinha, algo que não existia. Mas porque foi o ato que ela tinha cometido, foi ações que ela tinha cometido, foi a atitude que ela tinha cometido, e ela nunca mais conseguiu achar o norte da sua vida. Por quê? Porque começou a ter um espírito ali agitado, mas essa agitação não era
de Deus, era do pecado, era do mal que ela tinha feito, que ela não conseguia, em maneira nenhuma, encontrar a paz dentro de si. O que eu quero dizer para você nessa noite? Eu quero ministrar o teu coração nessa noite, meu amigo aqui. Eu quero ministrar para você nessa noite aqui, minha jovem e minha irmã. Receba a paz de Deus nessa noite. Receba a paz no seu coração nessa noite. Receba nesta noite o conforto de Deus no teu coração nesta noite. Diante dessa batalha que você está muitas vezes enfrentando, você com você mesmo. Receba a paz nesta noite. Deus nesta noite quer tratar isso dentro de você e em você nesta noite. Deus quer te recuperar nesta noite. Deus quer trabalhar em você nesta noite, para que você saia para a tua casa nesta semana curado na presença de Deus, tratado pela palavra de Deus. Receba a cura, seja sarado no poder de Deus, no poder da palavra nesta noite. Deus está sarando você no seu interior nesta noite, dentro de você nesta noite, dessas preocupações que tem te incomodado nesses últimos dias e nesses últimos tempos. Mas essa jovem, ela não tinha paz. E a comoção que ela tinha não era uma comoção. E uma das coisas que Deus quer nos convidar nessa noite é que nós temos um dever e uma obrigação. Quando eu descobri isso, a minha alma não parou e não se tranquilizou a todo tempo de eu orar por ela, chorar por ela, gemer por ela. Deus está nos chamando nessa noite, minha irmã e jovens, não só para você gemer pela sua família, não você só gemer pelo seu marido e pelo seu filho e pelo seu lar. Deus está nos chamando para a gente gemer por pessoas que muitas das vezes a gente não conhecemos, chorar por pessoas que nós não conhecemos, se perturbar por pessoas que nós não conhecemos, porque à medida que isso vai tomando dentro de nós e dentro de mim e de você, eu quero dizer para você nessa noite, não vai parar só nela, vai alcançar a tua casa, minha irmã, vai alcançar, sabe, o teu lar, vai alcançar os teus filhos, o seu esposo, vai alcançar o teu trabalho, vai alcançar a faculdade, lá no ambiente da tua faculdade, vai alcançar, mas você precisa ter uma identidade para quem muitas das vezes você chorar e gemer. Você precisa, eu preciso nessa noite. Assim como Paulo está na cidade de Atenas e percebe aquilo. Jesus nos convida nessa noite. O Espírito Santo nos convida nessa noite, meu irmão. Convida você, meu irmão, convida você nessa noite a não sair dessa porta nessa noite sem que muitas vezes você tenha com que se preocupar em oração, com que está batalhando em oração, assim como Paulo nesse texto. Ele vai batalhar e ele vai empregar na sua vida. Será que nessa noite o Deus, o Espírito Santo que está aqui nessa noite falando ao meu e seu coração, Ele pode trazer essa comoção de tal forma que nós começamos a perceber de que talvez
talvez a gente não tenha sido como um gigante que deita no peito de Jesus e começa a sentir as batidas do coração de Jesus. Deus, nessa noite, meu irmão, Deus, nessa noite, te convida nessa noite a fazer parte dessa comoção que Ele quer propor para mim e para você nessa noite. E à medida que você começar a levar isso a sério, levar isso adiante, acontecerá lá na tua casa, lá na tua vida, uma mudança tão radical que você irá se surpreender que Deus vai fazer. Mas a verdade é o seguinte: a verdade é que Paulo, ainda quando estava esperando, ele conseguiu ver, ele conseguiu ter discernimento. E aí eu pergunto para você: você tem conseguido ter discernimento? Eu tenho conseguido ter discernimento? Será que eu tenho conseguido ter discernimento aos lugares que Deus abre, promove, me propõe? Será que você tem conseguido ter discernimento? E aí eu quero encerrar numa experiência também. Esse rapaz morreu, morador de rua, ele chamava Júlio também. Era o meu xará. E uma certa vez eu estava indo para o culto, e de repente ele veio até mim e disse assim, que me chamava: ô pastor, eu estou com fome, eu quero comer, quero me alimentar. Aí eu disse assim: rapaz, deixa eu falar uma coisa para você, não dá para me voltar para casa porque minha esposa não está lá, nem ninguém. Mas eu estou indo para o culto, e lá no culto você senta perto de mim, ou não, lá quando eu chegar na igreja, se a cantina estiver aberta, eu pago coisa para você, não tem nenhum problema. E depois aí você resolve se cultua ou não comigo. E ele disse assim: fechado, e ele estava fora. Aí é interessante. Aí ele foi comigo todo cagado e mijado, assim, sabe? Aquele fedor assim, e eu todo bonitão, assim, perfumado, assim. Eu não vou falar o nome da igreja, senão denuncia, né? Aí de repente cheguei na igreja assim, né? Aí ele tá do meu lado assim, meu. E companheiro de Jesus aí, né? Na verdade, é o companheiro de Jesus e a pessoa que Deus, na verdade, convidou para estar no culto. Até então, muito mais do que eu, que estava perfumadinho, cheirosinho, né? Gravatinha, paletó, tudo. E de repente, quando chegou na porta, as pessoas começaram a me cumprimentar assim, meio de lado. Eu disse: eu cumprimento o meu amigo aqui, meu irmão. Nem fizeram conta nem nada. E aí eu falei assim: eu não vou subir lá em cima do púlpito e deixar o rapaz daqui, senão aí vai ficar até pior, porque aí ninguém vai sentar perto dele mesmo. Não é verdade? Ninguém vai sentar perto dele mesmo. Aí eu falei assim: eu não vou fazer uso das minhas atribuições, eu vou sentar perto dele. Aí sentei. Aí cotoei tudo, para sentar, as pessoas incomodadas. As pessoas não estavam comovidas pela situação dela, estavam incomodadas pelo cheiro dela. O cheiro dela é mais preocupante do que propriamente ela. E aí continuando tudo, e aí acabou o culto. Tudo. Paguei o negócio, aí de repente
veio a voz de Deus dizendo assim para mim: está vendo, filho? Essa é a minha igreja. Essa minha igreja diz que me ama. Essa minha igreja diz que ama pessoas. Mas quando você entrou aqui, eu não estava com você, eu estava com o Júlio lá. E nenhum deles fizeram conta de saber por que ele estava aqui. Está vendo? É essa a igreja que diz que me ama. É essa a igreja que diz, que expressa o amor verdadeiro, o meu amor verdadeiro. Só que o Júlio foi rejeitado por alguém que se diz ser minha igreja, se diz ser que me ama, se diz que me representa, nem se comoveu, nem se agitou o seu coração, nem chegou a ponto de dizer assim: nossa, quem é esse rapaz aqui? O que nós podemos fazer com esse rapaz aqui? Qual a medida que nós podemos tomar? Da onde você tirou ele? O que nós podemos fazer com ele? Ninguém se comoveu com a situação do Júlio. E aí Deus falou assim: é a igreja que diz que tem o meu Espírito. E é a igreja que diz que eu estou com ela. Aí eu saí dali, tão profundamente chocado, arrebentado, dizendo: Senhor, que o Senhor nunca permita que eu desvalorize quem o Senhor valorize. Que o Senhor nunca me deixe eu olhar para as pessoas de cima a baixo, olhando o que ela veste, o que ela calça, a ponto de desprezar e de não entender que muitas das vezes essa vida que o Senhor está trazendo é a vida que o Senhor ama e quer transformar. Que o Senhor nunca permita de que, ainda que eu estou todo cheirosinho, e eu rejeite o fedor dessa pessoa. Porque o maior fedor o Senhor não suportou, que foi os meus pecados. O maior fedor que o Senhor suportou foi o meu pecado. Sabe, irmão, ali Deus falou assim: o fedor do Júlio não é um problema. O problema é o fedor do pecado dos crentes, de intolerância e de preconceito, e de não entender muitas das vezes quando eu quero, muitas das vezes, tratar o coração deles, entender de que eu preciso curar eles, para que eles entendam e tenham a visão que eu quero propor para eles, e tenha a visão dos céus que eu quero, muitas das vezes, corrigir dentro da visão deles. E Paulo entende isso, entende o estado de design das pessoas aqui. E só entendemos, irmãos, uma das coisas que eu quero que você entenda, meu irmão e meu irmão: nós precisamos chorar por estado de miséria das pessoas. Porque se nós não choramos pelo estado de miséria das pessoas, quem está
que Deus valoriza. Nós perdemos o valor do que Deus valoriza. E Paulo entende isso. Ele olha para a miséria humana. Miséria humana. Eu quero dizer para você nessa noite: só quem foi tirado de uma miséria e de um estado miserável pode, propor para outro e para alguém o amor de Deus na sua extensão. Só quem foi tirado da miséria, irmão, só quem foi tirado lá da lama, lá de baixo, pode muitas das vezes expressar, pode entender, e pode ver, e pode muitas das vezes distribuir o que Deus muitas das vezes tem a entregar a outro, porque ele sabe do estado miserável que ele foi levantado, do estado miserável que ele foi levantado. É por isso que o coração, o espírito aqui está agitado dentro de Paulo, porque ele não se contém, não se controla de entender que as pessoas estão afundadas em idolatria e estão perdidas. E eu quero convidar nessa noite, o teu coração, você nessa noite. Deus te convida nessa noite. Venha sentir o que eu sinto. Igreja, venha sentir o que eu sinto. Venha ver o que eu vejo. Venha perceber o que eu percebo. Venha estar ouvindo o que eu ouvi, o que eu ouço. Eu quero dar isso para você. Eu quero que você compreenda isso. Eu quero que você tenha isso. Porque você tendo isso, você vai cuidar daquilo que é precioso, que são vidas, que são almas, que eu vou entregar na tua mão, que eu vou entregar para você. E você vai cuidar da sua excelência, da sua proporção profunda. Porque eu derramo sobre você o meu amor, a minha compaixão, a minha misericórdia. Eu quero dizer para você nessa noite, minha irmã e meu irmão, você vai sair daqui cheio de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de vida pulsante da palavra de Deus, dizendo: Deus, agora eu estou envolvido na sua compaixão e na sua misericórdia. Mas o que nós precisamos nessa noite é entender que muito mais do que vir aqui e pedir, é você que Deus espera. É de você que Deus espera. Com todas as suas crises, com todos os seus petis, com todos os seus problemas, com todos os seus conflitos, com tudo isso, é de você que Deus espera. É de mim e de você que Deus espera, porque Deus já jogou sobre mim e sobre você o seu Espírito Santo. Deus jogou sobre mim e sobre você a sua palavra nessa noite. Mas nós precisamos sair com a mente mudada, coração mudado e com entendimento mudado nessa noite. É essa a mensagem que Deus quer propor ao seu coração, quer propor ao meu coração. Deus nos convida e Deus nos chama. E à medida que nós se aproximamos, eu quero dizer para você, minha irmã e meu irmão, não vai voltar. Não vai voltar. Os recursos de Deus sobre você e sobre a sua casa. À medida que você se aproxima, não vai faltar recursos para você e para a tua casa. Não vai faltar. É assim que Deus está dizendo. À medida que você entende esse propósito, não vai
não vai faltar recurso. Deus te dará a condição necessária para que você tenha a capacidade de exercer e de distribuir. Mas eu quero que nessa noite você entenda nessa noite. Deus o chama para algo mais profundo nessa noite. Para que a gente não só consumimos culto, trabalhos, mas muito mais do que isso. Tocamos vidas para a glória de Deus. Eu quero ministrar sobre você nessa noite. Você tocará vidas para a glória de Deus. Deus te dará capacidade nessa noite e potencialidade para você tocar vida para a glória de Deus. Lá na faculdade, lá no seu trabalho, na tua casa, lá na vizinhança, lá no seu bairro, lá no espaço público, Deus te dará potencialidade para você tocar em vidas que estão destruídas, em vidas que estão caídas. Deus te dará potencialidade. Você será instrumento de Deus naquilo que Deus quer levantar. Vidas que estão muitas das vezes esfaceladas, quebradas, destruídas. Deus agirá através de você, por meio de você, porque Deus nesta noite está distribuindo sobre você nesta noite uma grande capacidade e graça vinda dos altos céus sobre você nesta noite. Receba a palavra de Deus, receba o poder do Espírito Santo, receba nesta noite a virtude e a cura de Deus para você realizar essa proeza, a fim do Senhor nesta noite. Mas que nessa noite você seja alcançado nessa noite. E eu quero dizer para você nessa noite, não deixe que o seu pecado, que os seus desejos, que os seus projetos, que os seus sonhos sejam maiores. Porque você vai conseguir até alcançar sem nenhum problema. Mas você pode alcançar dentro do nível também, lá na frente, de frustração. Por quê? Porque você não soube entender o valor maior. A questão é que nessa noite o Espírito Santo de Deus toma o teu coração para que a palavra do Senhor entre você nessa noite. E que quando você se sentir importunado, vai para a oração. Pergunta para Deus: qual é a razão que meu espírito está desse jeito? E Deus vai te dar a resposta. E Deus vai te dar a compreensão. E além de Deus te dar a compreensão, Deus vai te dar também tarefas e responsabilidades para você executar. Que nessa noite o Espírito Santo fala profundamente no teu coração. E que nessa noite a cura de Deus esteja tomando a sua alma, tomando a sua mente, tomando o seu interior. Porque eu acredito nessa noite que Deus está
sua terapia sobre mim